Meu bom dia e a paz de Cristo Jesus. Que o amor de Deus penetre nos corações das pessoas e que eles venham conhecer verdadeiramente o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. São três gerações. Aqui está o segredo: três gerações, certo? Abraão, Isaque e Jacó. Pensem nisso, é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia, baseado em alguns fatos. Veja, dá um joinha, comenta alguma coisa aí certo? Comenta e dá um joinha, vai estar no Kawai e também lá, também no YouTube, visita lá o canal no YouTube, porque lá às vezes está completo, lá é falando abertamente, dá um joinha, comenta, porque temos que fazer isso para ver se o negócio anda, né? Temos que dar um joinha, ou comentar, ou qualquer coisa tem que fazer. Então vamos lá, vamos para a Bíblia. Hoje eu quero falar para os judeus. Hoje eu quero falar para os judeus que não são judeus. Ao longo do tempo, ao longo da história bíblica ou da humanidade, as coisas ela muda. Ela vem mudando. O que é isso? Ela dentro dos ministérios, eles inventam coisas e modificam-se. Eles se modificam achando que tem alguma coisa a ver com a Bíblia. Eles se modificam sozinhos. E não é bíblico. Veja bem aqui. Então hoje eu quero falar para os judeus que não são judeus. Eu quero falar sobre o sábado santo. O sábado, né? Porque tem uma denominações aí, ou são várias, que tem o sábado como a coisa sagrada. Eu não queria falar sobre isso, não, mas né? Mas vamos lá. É o jeito de falar. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é sobre isso. É sobre os sábados. O sábado santo que os israelitas do Brasil guarda. Vamos ver se é certo. Êxodo capítulo 31. Eu vou ler do 12, para não dizer que eu estou isolando. Capítulo 12 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás. Lembre-se, aos filhos de Israel: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Aqui é israelita. Para que saibas que eu sou o Senhor, que vos santifica, Israel. Portanto, guardarei o sábado, porque é santo. Para vós outros, aqueles que o profana, morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém, o sétimo dia é o sábado. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Deu para perceber algo aqui na leitura? É simples de entender, porque evangelho é simples de entender e simples de seguir. O problema é que
Eu prefiro seguir aquilo que eu penso, que eu quero, que me satisfaz. Por exemplo, se eu quero uma igreja, calma, não vou falar igreja, vou falar aquilo que é certo. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu quero ir para uma denominação que usa calça, eu estou dando um exemplo, eu vou para aquela, porque me permite usar calça. Se tem uma denominação que lá eu uso short, eu irei, porque eu gosto. Então, se eu gosto, por exemplo, de usar roupas longas, paletó, eu vou escolher uma denominação que existe esta característica. Correto? Então é o homem que procura essas coisas e não encontra Deus. Não vão encontrar a Deus se não tiver agora uma nova criatura ou não conhecer a verdade e começar a praticar a verdade. Porque a mentira, ela tem tomado parte ou ela tem crescido de uma forma tão grande que hoje a humanidade, ela tem o prazer de mentir. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho interessante que algo acontece comigo e eu fico me lembrando, e esse estava aqui hoje de manhã. E alguém chega aqui no meu aposento, porque eu trabalho com micro-ondas, com geladeira, e ventilador, e tem pessoas que chegam mentindo descaradamente. E o que é que o senhor faz? O senhor expulsa? Não. Eu faço serviço e entrego para a pessoa. Porque ela está mentindo para ela mesma. Porque ela aprendeu a desenvolver a mentira. Seria mais fácil a pessoa chegar aqui, vou dar um exemplo, eu estou dando um exemplo, tá? A mentira tem ganhado perna grande no meio do povo que se diz de Deus. Porque não conhece a Bíblia, não quer nada da Bíblia. Eles modificam aquilo que eles querem. Então, quando pessoa chega, eu sei pelas palavras que ela está mentindo. Eu poderia, na hora, dizer, rapaz, não vou fazer não. Mas ela poderia usar de verdade e, fulano, eu não tenho condições de pagar. Preciso que eu não tenho condições de pagar, eu não tenho condições. Não tem problema, meu filho. Tome. O senhor já fez isso, irmão Manuel? Várias vezes. E hoje eu faço. Quando eu percebo que a pessoa está falando a verdade e não tem condições, eu dou. Eu não faço. Se não prestar da pessoa, eu tenho aqui, quando eu tenho aqui, eu pego e eu dou. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui nessa passagem, que foi perpétua para os filhos de Israel, são filhos de Israel. Não tem nada a ver aqui com gentios. Não tem nada a ver com pessoas gregas. Não tem nada a ver aqui com pessoas italianas. Não tem nada a ver aqui com pessoas africanas. Não tem nada a ver com pessoas americanas. Não tem nada a ver com pessoas japonesas, holandesas, seja qual for, pessoas. Esse texto aqui não pode ser aplicado na vida dessas pessoas. Essas pessoas não podem tomar esta passagem aqui e fazer uma doutrina, porque isso aqui veio diretamente para Israel. O que é que o Senhor está querendo dizer? Porque dentro das denominações, elas criam coisas, e o povo se aprisiona. Não são elas criam, mas é o povo que se aprisiona. E não passa a conhecer a verdade que liberta. Por exemplo, hoje nas denominações se criaram uma doutrina que Deus é o cara mais terrível do céu, que está baseado na terra.
Aí a gente vai para a Bíblia Sagrada e não encontra esse Deus terrível. A gente não encontra esse Deus que mata. Eu vou para a Bíblia e eu encontro o Deus. Qual o Deus? É o Deus que julga com laudos que comprova que o ser humano praticou algo abominável. Ele praticou algo e ele tem que ser sentenciado pelo um juiz. Se criar uma doutrina que hoje, quando alguém leva uma topada, foi Deus que fez com que aquela pessoa sofresse aquela topada. Criaram essa doutrina, ou criaram esse Deus terrível, e as pessoas vão para esse Deus para não ser mortas. Isso é um mal que as doutrinas fizeram. Assim como essa aqui, criou um sábado e trouxe esse sábado para si, mas esse sábado não foi dado para ela. Esse sábado foi dado para os filhos de Israel, para a descendência de Israel. O que é que o senhor quer dizer com isso? Então, cada pessoa que está dentro desta denominação e se considera um judeu, ele está praticando uma abominação diante de Deus. E ele vai ser julgado por isso. Porque ele está dentro de algo que não é para ele. Não foi para ele. Ele não consegue fazer. Aí alguém, e essa denominação, ela considera, e outras, que só o sábado faz com que ele esteja na presença de Deus, esquecendo dos outros porquês. Não é só o sábado que foi dado para Israel aqui. Dentro desse contexto, existem outros porquês que Israel tinha que praticar. Não era só o sábado. Por isso que Jesus disse que se alguém cometer ou alguém fizer um só da lei e não fizer os outros, será réu, será culpado. Era Israel. Porém, para a gente, para os gentios, não existe. Porque Cristo realizou tudo isto. Jesus realizou o sábado perfeito. Jesus realizou o cordeiro perfeito. Jesus realizou todos os desígnios que estavam dentro da lei. Jesus o executou para que nós, gentílicos, pudéssemos fazer parte de estar na presença de Deus. Por isso que há misturas de religiões. As misturas. E ela, cada dia que passa mais, a mentira pega o povo de Deus. É isso que eu fico. O povo de Deus. Eu sei que vocês são de Deus, mas vocês têm que ler as Escrituras. Tem pessoas que acham que... Tem denominação que santifica, sabe o quê? O rodar. Começa a rodar. É o santificar dessa igreja. Ou dessa doutrina. Essa doutrina, enquanto mais rodar, mais para ela é unção de Deus. Não tem nada a ver. São coisas que trazem para manter o povo aprisionado. Tem outras que ao falar em blá blá blá, pronto. A unção de Deus não tem nada a ver. Outros passar fome 3, 4 dias em um lugar, acha que isso são doutrinas de homem. Cristo foi sacrificado para que nós, ou o ser humano, crê e chegar à presença de Deus. As pessoas têm que entender isso. Não é o que nós fazemos. É o que Cristo fez.
O cristão tem que entender isso. Não é essas modas que as denominações inventaram para levar você à presença de Deus. Não é, isso não vai acontecer. Sinto muito. Só vai acontecer quando essas pessoas apresentar Cristo, o crucificado. Cristo, o crucificado, aquele que cumpriu tudo em si, para que nós pudéssemos ter agora o acesso direto. Gente, pelo amor de Deus, vamos despertar. Vamos deixar de ir com tantas heresias que tem no meio dessas denominações. Veja que esse livro aqui fala de Israel, e quando Israel estava sendo tirada do Egito, Deus tirou Israel do Egito, tirou o povo do cativeiro, o povo que não queria ele, um povo que abominava Deus, um povo que a todo tempo reclamava de Deus lá dentro do Egito. Mas nasce Moisés, que vocês sabem que é o Salvador. Nasce Moisés. Aí Deus faz aliança com Moisés para tirar o povo do cativeiro. E como é que nós temos agora, ou apresenta-se um Deus, que esse Deus é terrível com o seu povo? Porque é um Deus mau, gente. Vamos apresentar um Deus mau, porque quando se apresenta um Deus mau, as pessoas vêm. As pessoas vão vir. Porque se não vir, morre. Então todo ser humano tem medo de morte. Baseado nesse texto que a gente está falando aqui, criar o sábado para santificar. E não é o sábado que santifica. Aqui foi para Israel, aqui foi uma aliança para Israel. Está aqui, se vocês for ver, analisar aqui, foi uma aliança para Israel. Uma aliança para Israel. Deus trabalha com aliança com o ser humano. Quando o ser humano não tem aliança com Deus, Deus trabalha com aliança. Então, isso aqui foi uma aliança para Israel, para Israel. Então, as denominações criaram, ou estão criando moda para fazer com que o ser humano, cada vez mais, não chegue na presença de Deus, sinta falta de Deus. Então, eles não são preenchidos com a presença de Deus. Eles têm falta de Deus. Então, eles têm falta de Deus. Então, eles vão procurar Deus aonde tiver. Eles vão procurar Deus numa sala de macumba. Vão procurar no templo que se diz evangélico. Eles vão procurar na mesa de bar. Eles vão procurar porque o ser humano tem isso. De encontrar um Deus. Veja que quando Paulo chega em Atenas, se não me falha a memória, chega em Atenas e encontra vários deuses e um vazio. Quem foi que botou aquele vazio ali? Foi Paulo? Não foi Paulo. Foi o povo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas, as denominações, estão inventando muita coisa e afastando cada vez mais o ser humano de Deus. Ou do verdadeiro Deus. Estão afastando o ser humano do verdadeiro Deus, trazendo heresias dentro dos seus templos, aqui como foi aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil tem, em outros países, tem essa denominação, que considera que o sábado, se eles cumprirem o sábado, eles estão salvos. Um exemplo. Mas eles não são judeus. E o que é ser judeu? É ter o sangue de judeu. É ter nascido de alguém que é judeu. Vê se vocês conseguem entender isso. É a mesma coisa, então, quando essas pessoas, então, esses homens estão criando cada vez mais coisas que acham que isso vai levar a Deus, mas isso não vai levar a Deus. Vai ficar o vazio.
A única coisa que leva o ser humano a Deus é a cruz do Calvário. Veja bem que eu acho tão interessante se tratando disso. Então, como eu falei, as denominações estão inventando cada vez mais moda. Aí inventaram algumas, ou todas, inventa que o pão e o suco estão levando a Deus, ou estão levando a Cristo, sem analisar o texto. Sem analisar a aliança que foi feita naquele momento. Tem que analisar a aliança. Quando Cristo toma o pão e toma o cálice, é uma nova. Ali foi feita uma nova aliança. Ali não foi atitude para ser tomada. Foi feito só uma aliança para lembrar a aliança feita. A morte de Cristo foi para lembrar a aliança. Não foi para tomar todo dia, não, aliança. Não faça como o povo do Israel fez. O povo de Israel tinha nova aliança todo dia. Todo dia. No Egito. Outro falando todo dia, mas não era todo dia. Digamos, era porque passaram 40 anos, então era preciso. Por quê? Porque não entenderam. Então passa a ser prisioneiros. Passa a ser prisioneiros de homens. Passam a ser prisioneiros de homem. Por não examinar as escrituras, porque erra o homem, não erra o povo, erra o homem, por não conhecer as escrituras. Então, quando você não passa a conhecer as escrituras, a ler as escrituras, qualquer pessoa que o conduza vai te conduzir perfeitamente. Porque aqui tem uma denominação, e essa denominação é muito grande, que conduz o sábado para santificar o povo. Como outras pegam algumas coisas para conduzir o povo a Deus. E isso está errado. Por que está errado? Porque aqui foi para Israel. O pão e o vinho que Jesus tomou foi para os gentios, mas não foi para praticar, foi para entender a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é naquilo que você vai fazer, não é no pão que você toma, não é no vinho. Eu estou dando um exemplo aqui das denominações das suas que elas inventam para aprisionar você, certo? Então, pense nisso. Comenta aí. Comenta. Tá? Comenta. Porque eles não querem que você seja liberto. Certo? Mas pelo sangue do Cordeiro, seja liberto. Conheça a verdade, porque ela te libertará. Amém? Forte abraço. Lê a Bíblia. Não se deixe ser enganado por esses falsos pastores, falsos líderes. Jesus é poderoso. Só Ele é o único.